Ô glória! A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que o Senhor nos sustentou, nos permitiu estarmos aqui no último elo desta campanha. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Eu tenho certeza que o Senhor tem recebido os nossos propósitos, tem recebido as nossas orações e grandes coisas Ele não vai fazer, Ele já está fazendo no nosso meio. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos que estão aqui comigo no YouTube, no Facebook. Graças a Deus, tenho bastante pessoas que têm me acompanhado e que estão comigo nesse propósito de oração, jejum e palavra. O Senhor já tem operado grandes milagres, já temos testemunhos da parte de Deus para contar. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar operando no nosso meio, né? Eu quero meditar com os irmãos. Hoje a nossa meditação está justamente no tema desta campanha. Efésios, capítulo 3, no versículo 14. Eu quero meditar com os irmãos hoje nessa palavra. O Senhor tem ministrado algo forte no meu coração. Eu tenho sentido fortemente a presença de Deus na intercessão pelas pessoas. E eu tenho visto agir do Senhor. Mas eu tenho percebido que muitas pessoas têm orado e chegam para mim e dizem: missionária, eu tenho orado há tanto tempo, eu tenho jejuado, mas não tenho recebido resposta da minha oração. Não é que Deus não tenha atendido ao seu clamor, é que muitas das vezes nós não estamos usando de sabedoria ao orarmos a Deus, ao clamarmos a Deus. E toda a instrução, toda a sabedoria necessária que nós precisamos saber, ela está na palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos Efésios, capítulo 3, do versículo 14, que diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do meu Pai, de quem tomo o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós enraigados e alicerçados em amor, a fim de que percebas a fim de que podeis compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedirmos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Glória a Deus. Paulo, ao fazer esta oração, ele nos ensina grandes lições. E eu gostaria de meditar com você sobre os 3 princípios que nós aprendemos na oração de Paulo e que também o próprio Jesus nos ensina na sua oração. O mais interessante e o primordial que nós devemos aprender já no contexto desta oração de Paulo é que ele ensina-nos que oração e instrução precisam andar casadas, precisam andar de mãos juntas, precisam andar lado a lado. A oração e a instrução de quê? A instrução nada mais é do que a própria palavra de Deus. A oração e o conhecimento da palavra de Deus, irmãos, devem andar juntas. Por que eu digo isso? Eu conheço pessoas que oram demais, vivem no monte orando, pessoas que já estão fazendo o seu propósito de 200, 300 dias de oração no monte, pagando preço, orando, mas não têm o conhecimento da palavra de Deus. Essas mesmas pessoas eu conheço de perto as suas histórias. São pessoas em que por um período de tempo estão orando, pagando preço, fazendo
fazendo campanha, pregando, de repente elas somem do mapa. Ninguém mais ouve falar. E agora, com essa onda do Facebook, você percebe, poxa, fulano sumiu, não posta mais nada, não comenta mais nada, desapareceu, até mesmo exclui suas redes sociais. Sabe por quê? Porque são pessoas que não estão alicerçadas. Quando nós não estamos alicerçados, como diz a palavra, enraigados, nós somos levados facilmente. Você ora muito, intercede muito, paga preço, mas você não tem o conhecimento da palavra. Sabe o que acontece? O vento vem e o vento te leva. E aí você vai, se afasta da igreja, sai da igreja, de repente até mesmo peca, não tem forças para se levantar, porque você não tem o conhecimento da palavra de Deus. É uma pessoa que ora muito, mas não tem o conhecimento da palavra de Deus. Da mesma forma, também conheço pessoas que, por outro lado, têm muito conhecimento da palavra, mas não tem um relacionamento com Deus. Conhece a palavra, mas não ora. Aí é uma pessoa que ela quer julgar muitas pessoas com base naquilo que ela conhece, mas ela não tem a ministração do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ela não ora, ela não intercede. Então, não tem uma vida espiritual equilibrada. E para nós termos uma vida espiritual equilibrada, oração e leitura da palavra de Deus precisam andar juntas, precisam estar casadas, porque a oração faz com que o Espírito Santo de Deus nos dê a interpretação da palavra do Senhor. Outra coisa, os 3 princípios essenciais que eu olho à luz da palavra de Deus na oração de Paulo, primeira coisa é a reverência. Paulo, quando ele vai orar, ele tem uma reverência. Por esta causa me ponho de joelho diante de quem? Diante do Pai. Ele tem uma reverência ao nosso Deus. Ele tem uma reverência ao nosso Senhor. Ele tem uma reverência diante daquele, o único que tem poder para agir em nosso favor. Depois que ele reverencia, ele vai exaltar, ele vai engrandecer, ele vai se alegrar na presença de Deus. Ora, vejamos no versículo 14, que diz assim: de quem toma o nome da família, tanto no céu como na terra. No versículo 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o espírito do homem interior. O que ele está dizendo? Quando ele ora, exaltando o nosso Deus, ele demonstra a sua confiança no nosso Deus. Para que, segundo a riqueza da sua glória, segundo o seu poder, segundo a sua vontade, ele engrandece ao único que tem poder para operar grandes coisas na nossa vida. Então, depois que ele reverencia, depois que ele exalta, ele vai colocar diante do Senhor a sua confiança. E ele vai dizer no versículo 17: e assim, estando vós enraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o profundimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados por toda a plenitude de Deus. É uma oração maravilhosa, essa oração. E nós aprendemos com essa oração os mesmos princípios que o próprio Jesus vai nos ensinar. Quando ele vai fazer a oração do Pai Nosso. Ele começa fazendo a oração do Pai Nosso. Olha o que diz em Mateus, no capítulo 6, versículo 9. Portanto, vos orais assim: Pai Nosso que estais no céu. Ele está fazendo o mesmo princípio da oração de Paulo, reverenciando: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Depois que ele reverencia, ele vai engrandecer, ele vai enaltecer: Pai Nosso que estás no céu, enaltecendo: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E é assim que nós devemos aprender a reverenciar, exaltar e a confiar. Venha a nós o teu reino. Qual é a confiança? Quando ele diz: seja
feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós vamos aprender a orar reverenciando, engrandecendo, depois nós fazemos as nossas petições. Sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos fazendo ao inverso do que a palavra de Deus está nos ensinando. E quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Tiago, no seu capítulo 4, no versículo 3, vai dizer: orais, pedis e não recebeis, porque pedis mal. É que geralmente nós costumamos a orar assim: Senhor, em nome de Jesus, me conceda isso, abençoa isso, abre a porta daquilo, cura meu pai, cura minha mãe. Nós já começamos a fazer oração pedindo. E eu costumo dizer que nós, sabe como é que nós fazemos? Costumamos a orar a avarejo e na hora de agradecer, agradecemos atacado. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. É uma oração egoísta, uma oração que nós não reverenciamos, uma oração que nós não agradecemos, uma oração que nós não exaltamos aquele que tem poder para ouvir a nossa oração e atender a nossa petição. E o princípio de termos uma oração bem-sucedida, uma oração atendida, uma oração respondida, está no fato de nós conhecermos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, Jesus está ensinando os discípulos vão chegar para Jesus e falar assim: Senhor, ensina-nos a orar. E o curioso é por que eles não vão dizer: Senhor, ensina-nos a multiplicar peixe e pão, ensina-nos a expulsar demônios, ensina-nos a curar. Não, Senhor, ensina-nos a orar. Porque tudo quanto deseja o teu coração nós recebemos quando nós fazemos uma oração sábia. E o Senhor vai ensinar eles a orar. Quando orar, orai assim: Pai nosso que estás no céu. Então, primeira coisa, irmãos, quando você for orar, você primeiro precisa engrandecer aquele que é poderoso para fazer. Reverenciar ao nosso Deus. Depois que você reverencia, engrandece, enaltece, aí sim, você faz as suas petições. Mas não se esqueça, da mesma forma com que você pede a avarejo, também agradeça a avarejo. Como assim? Eu te agradeço pelo fôlego de vida. Eu te agradeço pelo pão de cada dia. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu te agradeço pelo teto sobre a minha cabeça. Eu te agradeço pela saúde que eu possuo. Eu te agradeço. E aí você vai agradecendo, irmãos. Eu sei que 10 minutos, 15 minutos vai ser pouco. Aí você vai entender como conseguir passar mais tempo de joelhos, orando e agradecendo ao Senhor. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra, irmãos. Eu comecei a receber grandes vitórias, sabe quando? Quando eu parei de pedir e comecei a agradecer. Tinha momentos nas minhas orações que eu começava a agradecer tão detalhadamente que eu sentia a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus ministrando sobre a minha vida, de modo que eu não precisava pedir. À medida que eu ia agradecendo, eu ia tendo mais para agradecer. Porque o Senhor é conhecedor das nossas necessidades e Ele supre todas elas. Amém? Eu quero que no término dessa campanha, o Senhor comece a ministrar no seu coração o desejo de orar mais. Como da mesma forma que você tem sede de beber um copo de água, que você tenha sede pela oração. Da mesma forma que você tem sede e necessidade de se alimentar de comida sólida como arroz, feijão, uma carne, você também sinta dentro de você a necessidade, a vontade, a fome de se alimentar também pela palavra de Deus. E que o Espírito Santo de Deus venha nos instruir a orarmos e a meditarmos na palavra do Senhor com sabedoria, a fim de que as nossas orações sejam respondidas. Eu quero orar por você nesse momento. Nessa oração eu quero agradecer, eu tenho certeza que você também vai agradecer ao Senhor por vitórias alcançadas, por petições recebidas, porque o nosso Deus é poderoso. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, graças nós te damos, ó Pai querido, porque o Senhor é um Deus de misericórdia.
Senhor, eu quero engrandecer o teu nome, eu quero te adorar na beleza da tua santidade, porque não há outro mais poderoso do que o Senhor, porque toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Pai. Muito obrigado por, Senhor, nos fortalecer e nos ajudar a chegarmos até aqui, no último elo desta campanha, Senhor. Obrigado porque o Senhor me sustentou, aleluias. Obrigado porque o Senhor nos encheu da alegria da tua presença. Obrigada, Senhor, pelos testemunhos já contados de vitórias recebidas, porque o Senhor é fiel. Ah, Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor sustentou as minhas irmãs e os meus irmãos que estão comigo aqui nessa live, tanto no Facebook quanto no YouTube, orando, agradecendo ao Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem recebido também os seus propósitos, as suas petições. Senhor, alcance-nos com tua bondade e misericórdia, ó Deus. Nos sustenta cada vez mais na tua presença. Senhor, eu oro para que a tua graça nos alcance, para que o Senhor nos dê sede pela oração, como temos sede de bebermos água. Que o Senhor nos dê sede, ó Pai querido, pela tua presença, como sede, ó Pai, que sacia a nossa sede. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos fome pela tua palavra, como fome de nos alimentarmos, alimentos que matam a nossa fome. Assim eu oro para que o Senhor nos dê fome pela tua palavra e que ela venha saciar a nossa fome espiritual. A tua palavra diz, Senhor, que nós perecemos. Não é por falta de pão e nem de água. Nós perecemos, Senhor, é porque não conhecemos mais a tua palavra. É porque não nos alimentamos mais da tua palavra. Oh, Senhor, em nome de Jesus, dai-nos sede, fome da tua palavra. Senhor, aviva a fé de muitos nesta campanha, Senhor. Aumenta a fé no coração para crer no sobrenatural do Senhor. Aumenta a fé no coração para crer, ó Pai, nos propósitos que colocamos diante da tua presença. Espírito Santo de Deus nos sustenta, aleluias. Espírito Santo de Deus, enche-nos da tua presença. Espírito Santo de Deus, desperta-nos para o compromisso espiritual, para nos dispor mais a serviço do teu reino. Ó Deus, em nome de Jesus, aleluias. Eu quero orar, Senhor, pelas causas na justiça. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pelos processos esquecidos, engavetados, Senhor, por aqueles que nem o próprio advogado tem lembrado, quanto mais o juiz. Mas o Senhor é juiz dos juízes, advogado dos advogados, ó Deus. Desengaveta esse processo agora, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, traz essa causa que está embaixo para cima. Ó Deus, e como juiz do teu povo e advogado do teu povo, nós oramos, aleluias. Oh, Senhor, em nome de Jesus, passa à vista esse processo. Bate o martelo em favor da causa do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, dá vitória a cada irmão que está orando, que está clamando. Socorre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos no poder da oração. A tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Oh meu Deus, em nome de Jesus, sustenta o teu povo, Senhor. Ah, Pai querido, na oração, no clamor pelas madrugadas. Senhor, cada um do seu modo, da sua maneira que tem orado, tem clamado, Senhor,
Senhor, inclina os teus ouvidos às nossas orações. Dá-nos vitória nesse último dia de propósito, Senhor. Glorifica o teu nome sobre essas famílias, Jesus. Ah, Senhor, entra com a cura para quem precisa de cura. Senhor, abre as portas para aquele que necessita de uma porta aberta. Remanjore que minaravaio. Rebitu ianacaia subio remanto ianacaio. Senhor, em nome de Jesus, vai repreendendo o espírito da contenda de dentro deste lar e desta casa. Em nome de Jesus, coloque em ordem toda desordem. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome nessas famílias, nesse casamento. Converte o coração do marido ao da esposa ao do marido, dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Restitui famílias, restitui casamentos, meu Deus. Sara essa nação, Senhor, aleluias. Sara a nossa nação, cura os nossos irmãos doentes. Senhor, atende o pedido do socorro do teu povo. Dá-nos vitória, Senhor, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome sobre esse propósito que o Senhor ministrou no nosso coração. E seja o teu nome glorificado e exaltado para todos sempre, ó Deus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, vamos permanecer firme no propósito. Mesmo essa campanha encerrando hoje, não cesse esse cotidiano de orar e de ler a palavra de Deus. É tempo de nós despertarmos para a nossa vida espiritual. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. E não podemos nos distrair com as coisas terrenas, mas devemos alimentar a nossa alma da palavra e da presença de Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram comigo nessa campanha. Se eu for citar nome, irmãos, algumas pessoas ficam chateadas porque é muitos nomes, né, que estão aqui conosco. Mas eu quero que todos vocês sejam abençoados, que todos vocês já tomem posse da sua vitória e que vocês sejam sensíveis ao Espírito Santo de Deus, porque eu sei que existem pessoas que o Senhor tem chamado para um propósito maior e que você possa atender ao que o Espírito Santo de Deus tem ministrado no seu coração. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Continue orando pela missionária Raquel, pelo pastor Carlos Cardoso, por nossa família, porque nós estamos aqui a serviço do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.